Rogério Frossar é médico, nutrólogo e especialista em medicina do exercício. É ele que me ensina a me alimentar. Eu sou relaxado, sou um sem vergonha, que de 6 em 6 meses eu emagreço e engordo, e ele vive puxando as minhas orelhas, que já são de abano, e cada vez ficam maiores a cada 6 meses, porque ele realmente é duro comigo. Eu procuro me manter dentro da linha que ele traça para que eu me alimente e me comporte em termos de exercício, mas é difícil. Olhando para as dificuldades que a pessoa enfrenta na vida, como qualquer tipo de doença, e olhando para os benefícios de uma alimentação sadia e de um exercício corretamente colocado, é que eu me lembro da época de Pêssar. E vou conversar com ele, que é especialista em alimentação bíblica também. Rogério, tudo bem contigo, meu irmão? Graças a Deus, Ronaldo. Mais um prazer, mais uma vez poder estar aqui e espero que a gente tenha uma conversa bastante agradável. Ô, Rogério, como é que descobriram há 3.500 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, ou 2.500, que o homem deveria se alimentar de uma determinada forma? Você diz que Deus realizou esse evento. Explica isso pra gente. Bom, Ronaldo, como a gente sabe através dos escritos da Torá, né? Logicamente a gente não vai se basear cientificamente em cima da Torá, que nunca foi feita para isso. Mas o que a gente vê, enxerga cada dia que se passa, é que a ciência vai descobrindo as coisas que a Torá colocou, né, que Moshe escreveu, e como que essas coisas têm fundamento científico, né? E todas as oportunidades que a gente tem em Peça ou em qualquer outro estudo que a gente faça dentro da Torá, e o estudo de Peça é muito interessante, a gente vê que coisas que o Eterno colocou para o homem são perfeitas, né? Então, no caso, por exemplo, onde a gente primeiro vê isso é justamente nos primeiros capítulos da Bereshit, né, no Gênesis, né, quando o homem é criado, e Deus, assim que cria o homem, ele coloca em seguida o que lhe serviria para mantimento. Primeiro ele fala o que seria para mantimento dos animais, que Deus criou para fazer companhia ao homem, e depois o que seria para o homem. E você pode perceber que essas duas dietas são distintas, de forma que o que o animal recebe para comer é uma dieta específica praticamente de um herbívoro, que tem uma enzima especial, né, para digerir aquele alimento que o homem não tem. De forma que o que o homem come, que ele foi prescrito para ele comer, seria o que seria zerar, a palavra zerar, tudo que dá semente, né? E essa palavra é muito interessante, que ela também serve como descendência, né? Então o povo judeu seria Zerah Kodesh, né, a nação santa, ou a descendência santa, que haveria de representar Yahvé na terra, né? Ser um sacerdote para os outros, os gentios que não conhecem, não foram privilegiados, não tiveram o privilégio de conhecer a Torá, né? Então é bem colocado logo no princípio de que a dieta para o homem ideal seria uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, basicamente, sem alimentos de origem animal. O animal seria para ele brincar, para ele passear, dar nome, etc. e tal. Como que a ciência vê isso hoje em dia? As populações que se distribuem no globo, isso é um estudo chamado de epidemiologia, elas demonstram que as populações são mais saudáveis à medida que menos alimentos de origem animal elas consomem. Veja bem, isso é bem interessante de colocar, que não é porque essas pessoas desejem comer pouco alimento de origem animal, que existe o paladar, que o alimento de origem animal é muito mais forte que o alimento de origem vegetal. Mas significa que essas pessoas, por razões, por exemplo, zona rural da China, onde você não vai criar vaca, onde você não vai ter leite, o gado vai disputar com a água que você bebe e que você irriga o seu arroz, a sua soja, você vê que as pessoas lá, pelo índice muito baixo de alimentos de origem animal que eles ingerem, a proporção é muito maior de saúde. Colesterol total é muito mais baixo, o nível médio é muito mais baixo, doenças cardíacas, câncer, doenças metabólicas, osteoporose, todas essas coisas que afligem, todas essas enfermidades que nos afligem, nós que somos ocidentais e comemos uma alimentação muito rica em alimentos de origem animal, eles têm uma incidência muito baixa disso. Então a Torá, logo no princípio, quando Yahvé cria o homem, né, ele fala, ó, vai te servir isso para mantimento. É uma coisa muito interessante, porque o que acontece é que hoje em dia a gente tem um upgrade disso, tanto para os animais quanto para nós. Porque os animais hoje comem o que a gente deveria estar comendo, que não é certo, né? Você vê os animais sendo criados com rações de milho, rações de soja, coisas que a gente deveria ingerir, não eles, porque eles são herbívoros, digamos assim. E nós, por outro lado, comemos esses animais que a gente está criando. Isso, em termos de ecossistema, é um grande desastre, né?
Ô, Rogério, curiosamente, as comprovações científicas de hoje relativamente ao que foi escrito lá para trás, elas mostram que há alguma coisa entre o céu e a terra que nós não conseguimos definir e que muitos chamam de Deus. Aqueles que acreditam, eu sou um deles, mas tem muita gente que não quer nem ouvir falar disso, acha que não é por aí. Como é que você explica essa questão? Bom, se a gente for justamente no terceiro capítulo da Bereshit, ela vai explicar isso. Aqui que ela explica que o homem tem uma grande doença. E essa grande doença foi se afastar de Yahvé, foi se afastar do Criador. À medida que o Criador, e isso é muito importante de entender, ele não abre mão do seu governo, ele legisla sobre o seu povo. Então ele coloca, ó, dar-vos-ei isso por mantimento, o sol vai nascer, a lua vai nascer, vou reger o dia e a noite, vou te dar dia e a noite. Ele faz isso em aliança santa. Ele diz, eu vou te dar isso. Agora, está aqui o meu governo. Você aceita se você desejar. Se você não desejar, tem uma árvore ali na frente que tem um fruto que você pode provar dele. Provando dele, você vai estar dizendo que não aceita o meu regime de comportamental, digamos assim. Né? E aí certamente morrerá. Certamente morrerá por quê? Porque só em Deus há vida. Então, quando o indivíduo, a criatura, se separa do Criador, ela não tem mais vida. Só que o que acontece? Que a palavra que a gente tem, uma das palavras-chave que a gente tem na Torá é Hesed. Hesed é misericórdia, é graça. E Deus vendo que o homem, já sabendo logicamente que o homem haveria de duvidar do seu governo, o que ele faz? Ele já tem um plano de salvação para esse homem. No entanto, ele jamais abre mão da sua legislação. Isso que é muito importante entender, porque tem muita gente, Ronaldo, entre esse céu e a terra que você citou ainda há pouco, é que até diz que acredita em Deus e não sei o quê, e é um mundo muito grande, né, de pessoas que falam isso, que conhecem a Bíblia, mas quando vem a legislação de Yahvé a respeito de alimentação, a respeito de outras coisas importantes, que são essenciais, como o descanso, o sábado, a alimentação, todas essas coisas, a pessoa se diz, não, eu acredito em Deus, mas eu não permito que ele legisle sobre mim. E é isso justamente que é aquela doença que... Legisle sobre mim ou legisle para mim? É melhor até colocar dessa forma que você colocou, porque como Deus é amor, né, ele legisla para você. Quer dizer, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, se não houvesse a lei da gravidade, a gente não estava aqui sentado, a gente estava fazendo um programa flutuando. Então existe uma série de leis que existem para justamente a paz e a segurança do ser humano. Agora, o que é que não se deve comer e como um ser humano deve se alimentar para poder ter uma vida regrada e longeva? É muito interessante que os fatos que cercam, se a gente for ver, separar um alimento de origem animal de um alimento de origem vegetal, eles têm características, eles não são iguais. Todo alimento contém 3 elementos essenciais, né, que seriam carboidratos ou glicídios, né, que a gente aprendeu na escola, proteína ou protídeos, e lipídios ou gordura. Né? Agora é interessante entender que o alimento de origem animal, ele não tem carboidratos. Então isso é uma característica toda especial do alimento de origem vegetal, que o carboidrato ele é justamente a consequência da fotossíntese, que a gente aprendeu na escola. Né? Aquele famoso CO2 que é produzido na atmosfera ou até a expiração do ser humano, ele se une a uma outra molécula simples, que é a água, e através do vegetal que o Criador criou, a fotossíntese, a energia solar, e aí através disso essas duas moléculas simples se unem, formando uma molécula complexa, que é a molécula de um carboidrato. E ainda sobra no final dessa equação oxigênio que o ser humano agora vai respirar e vai pegar esse carboidrato, quebrar e devolver para a natureza o CO2 e a água. Só que nesse interim, esse carboidrato é essencial para o ser humano. É isso que a gente tem ainda uma certa dificuldade de compreender. Porque existe um estigma muito grande em cima do carboidrato, em cima do açúcar, um entendimento do que é o diabetes. E o nosso entendimento dentro da área médica a respeito dessas coisas metabólicas é muito confuso. Você sabe, Rogério, que eu não entendo por que se permite vender, por exemplo, alimentação com glúten. É porque, na verdade, o glúten é uma proteína que existe no trigo, certo? 80% da proteína do trigo é glúten. É uma molécula muito grande,
Mas a constatação de que o glúten seja cancerígeno não existe pelo meu conhecimento. Há algumas pessoas que têm uma intolerância a essa Por macromolécula. que as pessoas logo vão dizendo assim, isso aqui tem glúten, não pode comer não? Isso aí é Quem uma é coisa que inventou essa é uma história? coisa muito interessante, né? Devido a uma série de uma doença que existe especificamente em que a ingestão do glúten causa problemas intestinais graves, as pessoas acharam de culpar o glúten, mas é como mesmo você dizer, olha, eu não posso comer nada que tem pigmento vermelho. É uma particularidade de uma pessoa. Na população em geral, isso é um percentual muito baixo, né? Aí se inventou de falar de dieta de glúten, sem glúten, etc. e tal. É muito interessante porque uma dieta sem glúten provavelmente vai emagrecer, né? Porque o glúten, como ele vem do trigo, vem do pão, que é um alimento excelente, mas altamente calórico, e o que não permite a uma pessoa hoje em dia que vive em sedentarismo ficar comendo, e principalmente não é esse o problema do pão. Israel foi alimentada com pão, né? Ninguém tinha problema de obesidade ou qualquer problema de doença. O problema é o que você vai acompanhar no pão hoje em dia. E fora isso, o que você faz para fazer a digestão do pão? Se você não faz exercício nenhum, se você leva uma vida sedentária, o pão vai se reproduzir em termos de gordura no teu organismo com uma intensidade muito maior do que aconteceria se você produz exercício e aí equipara e equilibra o teu organismo, não é isso não? O pão de Israel, provavelmente, ou o pão que hoje em dia se faz, chama-se de pão árabe, né? É um pão que basicamente não contém gordura. E era um excelente tipo de alimento que ele pode ser armazenado. Você está falando do pão, aquele pão sírio, escuro, árabe. o mais escuro, Não, o sarraceno, o pão sírio sarraceno, o pão árabe, aquele que é achatadinho, né? mas mais escuro. Ele provavelmente era mais escuro Porque no passado porque não se refinava a farinha, né? aquele que é claro parece que incorre nos mesmos problemas dos carboidratos quaisquer. Essa questão que você está levantando é muito interessante, porque é justamente esse preconceito com os carboidratos que tem que ser eliminado. Enquanto esse preconceito, que é Bom, eu já eliminei há muito tempo, você sabe porque a disso, sua né? dieta é a base Porque de eu caio carboidratos. de cabeça na torrada. E outros carboidratos. A sua dieta é riquíssima em carboidratos. Porque é uma coisa interessante, porque a gente observa que o corpo, Ronaldo, ele se mantém em pé sobre um tripé que é água, e o corpo é grandemente feito de água, não pode faltar, cada 1% menos de água no corpo é 10% menor a capacidade física do indivíduo. É o oxigênio, logicamente a gente sabe que nenhum de nós pode passar segundos, nem um minuto sem oxigênio, e açúcar, que é um carboidrato. Esses três, se o sujeito tiver uma queda de lipídios no sangue, ele não vai desmaiar. Uma queda de proteína, ele também não vai desmaiar. Agora, se ele tiver uma queda do açúcar, do carboidrato, ele desmaia e corre um sério risco até de ter um coma hipoglicêmico ou alguma outra casualidade. Então precisa de se acabar, de se derrubar com essa questão do carboidrato. Carboidrato é essencial. O problema são os coadjuvantes. Só para você ter uma ideia, né? Hoje a gente desenvolve um trabalho, isso pode ser visto lá no meu site, que a gente desenvolve um trabalho de um carboidrato ser feito. Tá? Isso não é uma ideia, uma invenção minha, não fui eu que elaborei isso, foi o pessoal lá da Suécia, o qual eu acompanho, lá do Karolinska Institute. Eles desenvolveram um alimento que é a base de carboidrato, que você bate no liquidificador com água, etc. e tal. Você faz uma refeição antes da sua cirurgia, antes de uma anestesia ou qualquer procedimento cirúrgico. Dessa forma, você aumenta a sua resistência para quando no insulto cirúrgico, no ato cirúrgico, a incisão cirúrgica, a anestesia, o tempo que você vai ficar sem comer, todas essas coisas, esse momento no jejum é extremamente malefício para o ser humano. É uma coisa que não dá para entender até hoje. Eu até conversei outro dia com o Luiz Roberto Londres a respeito disso. Não tem porquê de jejum cirúrgico. Então se elaborou justamente uma bebida que é uma comida, uma refeição hídrica, que basicamente é carboidrato, polímero de carboidrato e edulcorante de carboidrato, que seria a frutose, para dar um doce. Então o cara faz aquilo, por exemplo, o sujeito faz aquilo 1h30, 2 horas, ele toma aquilo antes de um procedimento cirúrgico, a resposta dele ao momento cirúrgico e o pós-cirúrgico é muito melhor do que se ele estivesse em jejum de 12 horas antes. Então você perceba qual é a importância, só para te ilustrar a questão do carboidrato. Nós estamos em contato também com o doutor
Harry Selker, lá nos Estados Unidos, que é um indivíduo que desenvolve um programa, um trial chamado Immediate Trial. Esse Immediate Trial, ele faz uma coisa, ele procura mostrar que a infusão de carboidrato no momento ideal, prévio ou ao início de um infarto agudo do miocárdio, essa infusão dessa solução de glicose, insulina e potássio, ela, o quanto mais cedo for feita, ela reduz a mortalidade, a possibilidade de cardiac arrest, que é a parada cardíaca, das extracistolias, ou seja, não é uma medicação, mas a primeira coisa que você faria a ter uma dor de peito, né, uma angina que poderia... É comer. Seria ingerir esse tipo de... Veja bem, não vou aqui falar para os nossos... telespectadores fazerem isso sem um entendimento da coisa. Mas tem trabalhos, inclusive no passado, que foram feitos que insuficiências cardíacas eram tratadas na Inglaterra adicionando cane sugar, que é açúcar. Então, na dieta do sujeito tinha uma quantidade maior que eles ingeriam de açúcar e eles se sentiam muito melhor. Então, quer dizer, essa questão metabolicamente precisa de ser revista. Ô Rogério, como é que descobriram há 3.500 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, ou 2.500, que o homem deveria se alimentar de uma determinada forma? Você diz que Deus realizou esse evento. Explica isso pra gente. Bom, Ronaldo, como a gente sabe através dos escritos da Torá, né? Logicamente a gente não vai se basear cientificamente em cima da Torá, que nunca foi feita para isso. Mas o que a gente vê, enxerga cada dia que se passa, é que a ciência vai descobrindo as coisas que a Torá colocou, né, que Moshe escreveu, e como que essas coisas têm fundamento científico, né? E todas as oportunidades que a gente tem em Peça ou em qualquer outro estudo que a gente faça dentro da Torá, e o estudo de Peça é muito interessante, a gente vê que coisas que o Eterno colocou para o homem são perfeitas, né? Então, no caso, por exemplo, onde a gente primeiro vê isso é justamente nos primeiros capítulos da Bereshit, né, no Gênesis, né, quando o homem é criado, e Deus, assim que cria o homem, ele coloca em seguida o que lhe serviria para mantimento. Primeiro ele fala o que seria para mantimento dos animais, que Deus criou para fazer companhia ao homem, e depois o que seria para o homem. E você pode perceber que essas duas dietas são distintas, de forma que o que o animal recebe para comer é uma dieta específica praticamente de um herbívoro, que tem uma enzima especial, né, para digerir aquele alimento que o homem não tem. De forma que o que o homem come, que ele foi prescrito para ele comer, seria o que seria zerar, a palavra zerar, tudo que dá semente, né? E essa palavra é muito interessante que ela também serve como descendência, né? Então o povo judeu seria Zerah Kodesh, né? A nação santa, ou a descendência santa, que haveria de representar Yahvé na terra, né? Ser um sacerdote para os outros, os gentios que não conhecem, não foram privilegiados, não tiveram o privilégio de conhecer a Torá, né? Então é bem colocado logo no princípio de que a dieta para o homem ideal seria uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, basicamente, sem alimentos de origem animal. O animal seria para ele brincar, para ele passear, dar nome, etc. e tal. Como que a ciência vê isso hoje em dia? As populações que se distribuem no globo, isso é um estudo chamado de epidemiologia, elas demonstram que as populações são mais saudáveis à medida que menos alimentos de origem animal elas consomem. Veja bem, isso é bem interessante de colocar, que não é porque essas pessoas desejem comer pouco alimento de origem animal, que existe o paladar, que o alimento de origem animal é muito mais forte que o alimento de origem vegetal. Mas significa que essas pessoas, por razões, por exemplo, zona rural da China, onde você não vai criar vaca, onde você não vai ter leite, o gado vai disputar com a água que você bebe e que você irriga o seu arroz, a sua soja, você vê que as pessoas lá, pelo índice muito baixo de alimentos de origem animal que eles ingerem, a proporção é muito maior de saúde. O colesterol total é muito mais baixo, o nível médio é muito mais baixo, doenças cardíacas, câncer, doenças metabólicas, osteoporose, todas essas coisas que afligem, todas essas enfermidades que nos afligem, nós que somos ocidentais e comemos uma alimentação muito rica em alimentos de origem animal, eles têm uma incidência muito baixa disso. Então a Torá, logo no princípio, quando Yahvé cria o homem, né, ele fala, ó, vai te servir isso para mantimento.
É uma coisa muito interessante, porque o que acontece é que hoje em dia a gente tem um upgrade disso, tanto para os animais quanto para nós. Porque os animais hoje comem o que a gente deveria estar comendo, que não é certo, né? Você vê os animais sendo criados com rações de milho, rações de soja, coisas que a gente deveria ingerir, não eles, porque eles são herbívoros, digamos assim. E nós, por outro lado, comemos esses animais que a gente está criando. Isso, em termos de ecossistema, é um grande desastre, né? Ô, Rogério, curiosamente, as comprovações científicas de hoje relativamente ao que foi escrito lá para trás, elas mostram que há alguma coisa entre o céu e a terra que nós não conseguimos definir e que muitos chamam de Deus. Aqueles que acreditam, eu sou um deles, mas tem muita gente que não quer nem ouvir falar disso, acha que não é por aí. Como é que você explica essa questão? Bom, se a gente for justamente no terceiro capítulo da Bereshit, ela vai explicar isso. Aqui que ela explica que o homem tem uma grande doença. E essa grande doença foi se afastar de Yahvé, foi se afastar do Criador. À medida que o Criador, e isso é muito importante de entender, ele não abre mão do seu governo, ele legisla sobre o seu povo. Então ele coloca, ó, dar-vos-ei isso por mantimento, o sol vai nascer, a lua vai nascer, vou reger o dia e a noite, vou te dar dia e a noite. Ele faz isso em aliança santa. Ele diz, eu vou te dar isso. Agora, está aqui o meu governo. Você aceita se você desejar. Se você não desejar, tem uma árvore ali na frente que tem um fruto que você pode provar dele. Provando dele, você vai estar dizendo que não aceita o meu regime de comportamental, digamos assim. Né? E aí certamente morrerá. Certamente morrerá por quê? Porque só em Deus há vida. Então, quando o indivíduo, a criatura, se separa do Criador, ela não tem mais vida. Só que o que acontece que a palavra que a gente tem, uma das palavras-chave que a gente tem na Torá é Hesed. Hesed é misericórdia, é graça. E Deus vendo que o homem, já sabendo logicamente que o homem haveria de duvidar do seu governo, o que ele faz? Ele já tem um plano de salvação para esse homem. No entanto, ele jamais abre mão da sua legislação. Isso que é muito importante entender, porque tem muita gente, Ronaldo, entre esse céu e a terra que você citou ainda há pouco, é que até diz que acredita em Deus e não sei o quê, e é um mundo muito grande, né, de pessoas que falam isso, que conhecem a Bíblia, mas quando vem a legislação de Yahvé a respeito de alimentação, a respeito de outras coisas importantes, que são essenciais, como o descanso, o sábado, a alimentação, todas essas coisas, a pessoa se diz, não, eu acredito em Deus, mas eu não permito que ele legisle sobre mim. E é isso justamente que é aquela doença que... legisle sobre mim ou legisle para mim? É melhor até colocar dessa forma que você colocou, porque como Deus é amor, né, ele legisla para você. Quer dizer, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, se não houvesse a lei da gravidade, a gente não estava aqui sentado, a gente estava fazendo um programa flutuando. Então existe uma série de leis que existem para justamente a paz e a segurança do ser humano. Agora, o que é que não se deve comer e como um ser humano deve se alimentar para poder ter uma vida regrada e longeva? É muito interessante que os fatos que cercam, se a gente for ver, separar um alimento de origem animal de um alimento de origem vegetal, eles têm características, eles não são iguais. Todo alimento contém 3 elementos essenciais, né, que seriam carboidratos ou glicídios, né, que a gente aprendeu na escola, proteína ou protídeos, e lipídios ou gordura. Né? Agora é interessante entender que o alimento de origem animal, ele não tem carboidratos. Então isso é uma característica toda especial do alimento de origem vegetal, que o carboidrato ele é justamente a consequência da fotossíntese, que a gente aprendeu na escola. Né? Aquele famoso CO2 que é produzido na atmosfera ou até a expiração do ser humano, ele se une a uma outra molécula simples, que é a água, e através do vegetal que o Criador criou, a fotossíntese, a energia solar, e aí através disso essas duas moléculas simples se unem, formando uma molécula complexa, que é a molécula de um carboidrato. E ainda sobra no final dessa equação oxigênio que o ser humano agora vai respirar e vai pegar esse carboidrato, quebrar e devolver para a natureza o CO2 e a água. Só que nesse interim, esse carboidrato é essencial para o ser humano. É isso que a gente tem ainda uma certa dificuldade de compreender.
Porque existe um estigma muito grande em cima do carboidrato, em cima do açúcar, um entendimento do que é o diabetes. E o nosso entendimento dentro da área médica a respeito dessas coisas metabólicas é muito confuso. Você sabe, Rogério, que eu não entendo por que se permite vender, por exemplo, alimentação com glúten. É porque, na verdade, o glúten é uma proteína que existe no trigo, certo? 80% da proteína do trigo é glúten. É uma molécula muito grande, mas a constatação de que o glúten seja cancerígeno não existe pelo meu conhecimento. Há algumas pessoas que têm uma intolerância a essa Por macromolécula. que as pessoas logo vão dizendo assim, isso aqui tem glúten, não pode comer não? Isso aí é Quem uma é coisa, que inventou essa é uma história? coisa muito interessante, né? Devido uma série de uma doença que existe especificamente em que a ingestão do glúten causa problemas intestinais graves, as pessoas acharam de culpar o glúten, mas é como mesmo você dizer, olha, eu não posso comer nada que tem pigmento vermelho. É uma particularidade de uma pessoa. Na população em geral, isso é um percentual muito baixo, né? Aí se inventou de falar de dieta de glúten, sem glúten, etc. e tal. É muito interessante porque uma dieta sem glúten provavelmente vai emagrecer, né? Porque o glúten, como ele vem do trigo, vem do pão, que é um alimento excelente, mas altamente calórico, e o que não permite a uma pessoa hoje em dia que vive em sedentarismo ficar comendo, e principalmente não é esse o problema do pão. Israel foi alimentada com pão, né? Ninguém tinha problema de obesidade ou qualquer problema de doença. O problema é o que você vai acompanhar no pão hoje em dia. E fora isso, o que você faz para fazer a digestão do pão? Se você não faz exercício nenhum, se você leva uma vida sedentária, o pão vai se reproduzir em termos de gordura no teu organismo com uma intensidade muito maior do que aconteceria se você produz exercício e aí equipara e equilibra o teu organismo, não é isso não? O pão de Israel, provavelmente, ou o pão que hoje em dia se faz, chama-se de pão árabe, né? É um pão que basicamente não contém gordura. E era um excelente tipo de alimento que ele pode ser armazenado. Você está falando do pão, aquele pão escuro, árabe. o mais escuro, Não, o sarraceno, o pão sírio sarraceno, o pão árabe, aquele que é achatadinho, né? mas mais escuro. Ele provavelmente era mais escuro Porque no passado porque não se refinava a farinha, né? Aquele que é claro parece que incorre nos mesmos problemas dos carboidratos quaisquer. Essa questão que você está levantando é muito interessante, porque é justamente esse preconceito com os carboidratos que tem que ser eliminado. Enquanto esse preconceito que Bom, eu já eliminei há muito tempo, você sabe porque a disso, sua né? dieta é a base Porque dos eu caio carboidratos. de cabeça na torrada. E outros carboidratos. A sua dieta é riquíssima em carboidratos. Porque é uma coisa interessante, porque a gente observa que o corpo, Ronaldo, ele se mantém em pé sobre um tripé que é água, e o corpo é grandemente feito de água, não pode faltar, cada 1% menos de água no corpo é 10% menor a capacidade física do indivíduo. É o oxigênio, logicamente a gente sabe que nenhum de nós pode passar segundos, nem um minuto sem oxigênio, e açúcar, que é um carboidrato. Esses três, se o sujeito tiver uma queda de lipídios no sangue, ele não vai desmaiar. Uma queda de proteína, ele também não vai desmaiar. Agora, se ele tiver uma queda do açúcar, do carboidrato, ele desmaia e corre um sério risco até de ter um coma hipoglicêmico ou alguma outra casualidade. Então precisa de se acabar, de se derrubar com essa questão do carboidrato. O carboidrato é essencial. O problema são os coadjuvantes. Só para você ter uma ideia, né? Hoje a gente desenvolve um trabalho, isso pode ser visto lá no meu site, que a gente desenvolve um trabalho de um carboidrato ser feito. Tá? Isso não é uma ideia, uma invenção minha, não fui eu que elaborei isso, foi o pessoal lá da Suécia, o qual eu acompanho, lá do Karolinska Institute. Eles desenvolveram um alimento que é a base de carboidrato, que você bate no liquidificador com água, etc. e tal. Você faz uma refeição antes da sua cirurgia, antes de uma anestesia ou qualquer procedimento cirúrgico. Dessa forma, você aumenta a sua resistência para quando no insulto cirúrgico, no ato cirúrgico, a incisão cirúrgica, a anestesia, o tempo que você vai ficar sem comer, todas essas coisas, esse momento no jejum é extremamente malefício para o ser humano. É uma coisa que não dá para entender até hoje. Eu até conversei outro dia com o Luiz Roberto Londres a respeito disso. Não tem porquê de jejum cirúrgico. Então se elaborou justamente uma bebida que é uma comida, uma refeição hídrica,
que é basicamente carboidrato, polímero de carboidrato e edulcorante de carboidrato, que seria a frutose, para dar um doce. Então o cara faz aquilo, por exemplo, o sujeito faz aquilo 1h30, 2 horas, ele toma aquilo antes de um procedimento cirúrgico, a resposta dele ao momento cirúrgico e o pós-cirúrgico é muito melhor do que se ele estivesse em jejum de 12 horas antes. Então você perceba qual é a importância, só para te ilustrar a questão do carboidrato. Nós estamos em contato também com o Dr. Harry Selker, lá nos Estados Unidos, que é um indivíduo que desenvolve um programa, um trial chamado Immediate Trial. Esse Immediate Trial, ele faz uma coisa, ele procura mostrar que a infusão de carboidrato no momento ideal, prévio ou ao início de um infarto agudo do miocárdio, essa infusão dessa solução de glicose, insulina e potássio, ela, o quanto mais cedo for feita, ela reduz a mortalidade, a possibilidade de cardiac arrest, que é a parada cardíaca, das extracistolias, ou seja, não é uma medicação, mas a primeira coisa que você faria a ter uma dor de peito, né, uma angina que poderia... É comer. Seria ingerir esse tipo de... Veja bem, não vou aqui falar para os nossos... telespectadores fazerem isso sem um entendimento da coisa. Mas tem trabalhos, inclusive no passado, que foram feitos que insuficiências cardíacas eram tratadas na Inglaterra adicionando cane sugar, que é açúcar. Então, na dieta do sujeito tinha uma quantidade maior que eles ingeriam de açúcar e eles se sentiam muito melhor. Então, quer dizer, essa questão metabolicamente precisa de ser revista. Rogério, o que significa não poder misturar carne com leite na Torá? O que a Torá quer dizer com isso? A Torá ela coloca especificamente a respeito da questão de que você não colocará, por exemplo, a carne do animal que você vai comer, tá, com o leite, porque o leite era justamente aquilo que alimentava aquele animal, né? Tem a questão do sangue também, que fala que o sangue, a vida está no sangue e tal, e também tem a questão da gordura que empata com isso. No mesmo versículo que você vê isso em Levítico 3,17, você vai ver, não usará nem sangue nem gordura. Vou voltar ao assunto. São para o Senhor, né? Há de ser queimado, porque no sangue há vida. É aquilo que foi colocado, que todo o ritual do santuário fala a respeito disso. Mas voltando ao assunto então, você não deveria de fazer isso segundo a Torá. Eu vou ser sincero com você, Ronaldo, eu não entendo isso ainda. Não tem uma explicação então científica. Eu vou te explicar. Pode falar. Vou te explicar. Porque eu fui agora a Israel, tem 4 meses, e eu fui procurar as vertentes do judaísmo diferentes da ortodoxia. E lá eu achei os samaritanos e os caraítas. E os caraítas me disseram o seguinte: Ronaldo, você sabe o que significa não comer carne com leite? Não sei o que significa. Aí o camarada me disse, não é isso que está proibido na Torá. O que está proibido é você matar uma vaca que esteja esperando cria. Portanto, ela está com leite nas tetas para oferecer ao seu bezerro. Então, você mata a vaca e mata o bezerro. Quando você mata uma vaca que está esperando cria, você vai comer leite com carne. Na verdade, quando você quer comer carne, você deve esperar a vaca parir, e aí, se ela não estiver cheia, você pode tê-la como seu alimento, ou se o bezerro já tiver passado de uma determinada fase, se não me falha a memória, são 2 ou 3 meses, você pode então ingerir o bezerro. É isso. É bom que a gente vem aqui para aprender. Não, eu que venho aqui para aprender com você. Ué, agora eu que aprendi com... Depois de 65 anos, visitar os caraítas lá para compreender. Agora eu queria que você falasse sobre a alimentação da Páscoa. De Peça, né? A alimentação que a gente tem prescrita pela Torá, né, ela incluía que você não deveria de usar nenhum elemento que fosse fermentado, né, tanto aí que existem os pães asmos, né, que são o que tem o matzá hoje em dia, né? E você deveria, uma coisa muito importante, era de pegar um animal, né, com 3 dias de antecedência, você pegava esse animal, trazia para sua família, né, um cordeiro, né, e esse cordeiro então permanecia com você 3 dias.
com a família. Era uma coisa horrorosa, né? Porque ao final desses 3 dias, né, você haveria de sacrificar ao pôr do sol esse animal, né? Porque é o sangue desse animal que haveria de ser passado nos umbrais das portas, e aí quem estivesse dentro daquela casa, seja quem for, né, os israelitas e seus convidados, os egípcios, seja lá quem for, se quisesse estar participando de Pêssar, desse sistema de libertação nacional, mundial para todo ser humano, todo e qualquer ser humano, viria o juízo do Senhor, e o juízo do Senhor viria, e o anjo do Senhor, então, ao reconhecer aquele sangue no portal daquele animal morto, ele passaria por cima, passaria sobre. Então, vem do inglês, né, pass over, né? Então, quer dizer, você deveria de assar esse cordeiro, a carne dele, não deveria de sobrar, deveria de ser específico para aquela família ou seus convidados, familiares estivessem ali, comer aqueles pães, e você com as sandálias nos pés e o cajado na mão, você já estaria pronto, porque ao sol nascer, eles haveriam de sair do Egito, serem libertados disso tudo. Então, hoje em dia, você tem, logicamente, dentro da festividade de Pêssar, você tem já muitos aspectos enriquecidos, né? Você tem a poltrona para Elias, né? O copo de Elias, você tem a maçã, você tem o mel, você tem uma série, mas biblicamente falando, quer dizer, pela Torá, você tem basicamente os pães ármãos, que não daria tempo de fermentar, e o fermento também tem uma conotação de transgressão ao Senhor, né? E o animal que haveria de ser morto, cujo sangue haveria de ser colocado sobre o umbral da porta. Por que a Torá permite a ingestão de carne? Tanto de frango, quanto de peixe, quanto de carne bovina, mesmo que separando alguns desses elementos e eliminando-os. Há dois aspectos aí. O primeiro deles seria, a gente tem que entender de que quando a situação da relação do homem criado por Deus, a criatura e o Criador estavam ideais, né, nas condições da Bereshit, nos primeiros 2 capítulos, a alimentação deveria de ser totalmente vegetariana, e isso é o ideal, inclusive a gente vê quando a gente fala em Isaías, no rolo de Isaías, em que ele realmente fala que vai passear o cordeiro, vai comer ao lado do leão, da ursa, não vai haver mais aquela briga entre os animais que é uma consequência da transgressão do ser humano. Isso é uma coisa que aconteceu então em Noé, quando você vê que Noé, a terra, a chuva, toda a água desce, Noé não teria o que comer. Então ali naquele momento o Senhor prescreve uma alimentação em que ele deveria usar animais limpos, né? Aqueles que a gente falou que são animais que são mais puros, né? Que eram, por outro lado, também os animais que haveriam ser utilizados no santuário. Que comiam, na verdade, comiam ervas. Exatamente. Eram herbívoros. Eram mais limpos, justamente por causa disso. Quer dizer, a ideia fica mais clara aí. Agora, existe o ritual do santuário em que o sacerdote, ele pegava o sangue do animal e levava para dentro do santuário, aspergia esse sangue, né? Haveria um dia diferente nesse ano, que seria o Yom Kippur, em que haveria uma estipulação feita uma intercessão feita pelo sumo sacerdote dentro do Santíssimo, né? Do Santo dos Santos, onde havia a arca com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e a porção de maná, com provavelmente o rolo de Deuteronômio do lado, que Moshe escreveu e deixou ali do lado, né? Josué provavelmente. Então, a transgressão do ser humano era levado através do sangue do animal pelo sacerdote, diariamente, o que se chama de tamid, que é o exercício contínuo. Agora, Ronaldo, havia também entre os sacerdotes a possibilidade de ingerir a carne desse animal, né? A carcaça seria queimada ao Senhor, né? E esse então entrar com a transgressão do indivíduo comendo isso para dentro. Então, o sentido de Pêssar pode estar relacionado a isso, de que você comeria também aquelas transgressões, e de uma forma ou de outra eles seriam através daquele sangue que também foi derramado, conforme o ritual do santuário depois haveria de ser colocado, a esse derramamento de sangue, essa intercessão feita mediante sacrifício. Então, seria uma forma de você levar as iniquidades para fora, né? Ô Rogério, dentro dos teus estudos, o que um sujeito que quer fazer exercício físico, que quer ter saúde, que quer ter uma vida sexual razoável, que quer ter um upgrade na sua capacidade de viver, ou seja, viver melhor e mais, o que ele deve comer, mas dá nome aos bois?
Ele deve comer batata frita, por exemplo, ele deve comer bife, ele deve comer feijão na hora do jantar, feito na banha. Como é que deve ser essa história? Vamos pensar que esse cara é uma Ferrari. Tá bom assim para você? Tá bom. Uma Ferrari, um carrinho bacana e tal, tal, tal. Você coloca qualquer combustível numa Ferrari? Só V-Power. Deve ser, né? Deve ser a melhor gasolina que tem aí por aí no mercado. Então, o ser humano é a mesma coisa, entende? Então, uma dieta o mais rica possível em carboidratos, que são todos alimentos de origem vegetal, né? Aí vou dar o nome, raízes, né? Mandioca, aipim, batata doce, todas essas coisas são excelentes alimentos, como a gente já conversou a respeito na questão lá do Holocausto também, como isso foi dado aos judeus como uma bênção de Deus, né? Todos os outros legumes, todas as outras verduras, todas as frutas, todos os grãos, arroz, milho, trigo, pão, massa, todas as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso, castanhas e outras coisas, são dadas ao homem para ele ingerir. Tudo que tem semente, tudo que tem zera. Só que o homem, ele passa por um processo de seleção onde ele fica numa ponta em que ele acaba sendo obrigado pelas circunstâncias a se alimentar daquilo que oferecem para ele. E o que se oferece não é nada disso que você está falando. Você falou em crime, quando nós estávamos conversando sobre aquele cara que faz a dieta só da carne para o camarada. Será que não tem nenhum órgão governamental nos países desenvolvidos, ou até no Brasil? Porque os Estados Unidos é um país que apresenta um dos maiores índices de obesidade que nós temos no mundo. Será que não existe nenhum órgão que controle a alimentação do ser humano e que possa oferecer a tranquilidade e a garantia ao homem de saber que se ele está recebendo uma propaganda é porque ele pode comer aquele alimento? Ronaldo, eu acho que esse órgão existe, eu acho que esse órgão se chama Torá. Eu acho que a partir do ser humano que ele entenda de que outro ser humano não está lhe querendo o bem, e Deus lhe quer o bem, ele já tem que começar a pensar. Então, eu tenho certeza de que é muito interessante. Eu tenho vários métodos de leitura, eu leio demais, né? Então, eu tenho no meu computador, eu tenho no meu tablet, eu tenho no meu celular, eu tenho várias maneiras de ler. Mas a mídia que eu mais gosto é papel. É a mídia perfeita. Se eu for ler a Torá, eu prefiro muito mais ler a Torá. Eu estou aqui na Bereshit, mas eu quero passar lá para Êxodo, quero conferir uma passagem, eu estou aqui. Eu estou lendo um trabalho, eu tiro xerox, né, imprimo e mando colocar numa espiral. Então eu tenho todos aqueles assuntos em que eu possa... eu tenho isso todas as mídias. Então é impressionante como que Deus deixou uma mídia perfeita, melhor do que qualquer outra das mídias que existe até hoje. E você sabe melhor do que eu o quanto que a Torá foi perseguida, né, durante todos os períodos, durante o cristianismo, o início do cristianismo, não o início, mas depois que o cristianismo virou casaca lá para os romanos, em vez de se permanecer junto aos judeus, né, que foi uma jogada, né, um interesse político fantástico nisso tudo aí, como que se sofreu. Agora, o livro foi proscrito, o livro foi queimado, foi feito tudo isso. Como é que ele está aí até hoje? Entende? Como é que você tem a Revolução Francesa, você sai da Revolução Francesa, onde tem uma perseguição do clero, que é a má representação de Deus, aqueles monges, aqueles bispos que existiam, aquela safadeza toda que existia. Então, de repente, você tem o quê? As sociedades bíblicas vêm logo em seguida. Aí a Bíblia é escrita, é colocada, encadernada, todo mundo tem... Isso é um milagre, isso é inexplicável, entendeu? Isso é realmente para a pessoa pensar e dizer assim, cara, eu tenho em mãos... eu deixo de ler ou não leio, as instruções divinas. Eu tenho um bom cardápio aqui, né? As instruções divinas, em que eu não dependo de um outro ser humano que está querendo tomar meu dinheiro, está querendo às vezes até mesmo me matar, né? Porque é a natureza dele, a antropológica dele, conforme a própria Bíblia diz, e eu deixo de entender essas informações. Agora, o mais interessante é você ser um religioso, ou você se dizer um religioso, e você desconhecer ou conhecer e interpretar da forma que você quer. Porque está bem claro aí colocado. Deus legisla, está sobre o seu trono, nunca saiu dele e jamais sairá. A questão é, será que eu vou me conformar
as instruções divinas, que já se mostraram cheias de amor, sabedoria e muita paciência, porque se eu fosse Deus, por exemplo, já teria acabado, exterminado com isso tudo, acabado com essa história. Como é que acontece isso? Como é que eu vou explicar isso de outra forma? Então, quer dizer, a instrução existe. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o que que diz? Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento está aí. A pessoa busca ou não buscar o Senhor enquanto há oportunidade. Busca quem quer, quem não quer não busca. É uma decisão do próprio ser humano. Então o Criador, o que ele quer fazer? Ele quer conceder à sua criatura, o que ele concedeu no princípio, ser como Deus, a imagem e semelhança, então ele que tenha juízo para escolher o que ele vai fazer. Caso contrário, ele assume as próprias consequências. Rogério, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer enorme conversar contigo, aprender com você tudo isso que você sabe, tão bem sabe explicar. E eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones do nosso queridíssimo Menorá na TV, para que você se despeça dos nossos telespectadores com a certeza absoluta que essa aqui é a sua casa. Ronaldo, aqui eu me sinto verdadeiramente em casa, você é meu irmão, e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo também são pessoas maravilhosas, porque assistem um programa muito inteligente, muito bacana, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, e estarei sempre de volta conforme for feito um convite. Eu sempre virei aqui com toda alegria para falar a respeito de assuntos tão importantes.